Olá, pessoal! Vamos falar um pouquinho então sobre a independência dos Estados Unidos, frisando que os Estados Unidos foi influenciado pelas ideias iluministas para passar pelo processo, de emancipação política da Inglaterra. Vamos focar em alguns pontos principais para compreender esse fato. Vamos lá! Bom, os Estados Unidos, então, influenciados pelos ideais iluministas, vai lutar pela sua independência em relação à Inglaterra. Os Estados Unidos sofrem um processo de colonização diferente do Brasil. No Brasil a gente chama colônia de exploração. No caso dos Estados Unidos, só as colônias do Sul é que eram chamadas de exploração. Seguiam o pacto colonial e o estilo, chamado de plantation, que era o uso do latifúndio, grandes extensões de terra, a monocultura, produção de um artigo só, de um produto só, plantava-se, por exemplo, cana-de-açúcar em larga escala, precisaria de mão de obra escrava e era voltada para exportação com a metrópole. Já as do norte eram chamadas colônias de povoamento, era bem diferente do sul, elas tinham autonomia, liberdade, trabalho livre e assalariado, não escravo, já possuíam algumas manufaturas, trabalhavam com um comércio e uma plantação diversificada, então possuíam autonomia, então não havia um desejo imediato dos Estados Unidos se tornar independente da Inglaterra, porque as colônias aqui tinham autonomia, que não era o caso, do que acontecia no Brasil, não tinha autonomia em relação a Portugal. Bom, os Estados Unidos, aqui está o mapa, e na verdade as 13 colônias que a gente se refere é só essa encosta aqui em vermelho. Então as colônias do sul e as colônias do norte, povoamento e exploração. Então aqui estariam as 13 colônias, depois é que os Estados Unidos foi, aumentando a sua extensão territorial. A gente fala muito também no comércio triangular, como eles tinham liberdade comercial, eles comercializavam com a Europa, com a África, com a América, então por isso esse comércio triangular, Vinha escravos, ia rum, ia açúcar, voltava a produtos manufaturados e assim sucessivamente. Bom, o que leva então os Estados Unidos a lutar pela sua independência? Seria a famosa Guerra dos 7 Anos, Até então os Estados Unidos não tinham intenção de se tornar independente, mas o que faz ele se tornar independente é a Guerra dos 7 Anos, que na verdade envolve a França e a Inglaterra. Por quê? A Inglaterra vai se envolver nesse conflito, vai gastar dinheiro, vai ter que tirar, vai ter que ter um motivo para recuperar esse investimento feito na guerra. E ela vai então começar a aumentar a cobrança de impostos. Muitos impostos vão surgir depois da Guerra dos 7 Anos para recuperar esse dinheiro desperdiçado com a guerra. A Inglaterra vai aumentar aqui os impostos dos colonos das 13 colônias americanas. E isso vai ser a causa principal, então, para eles entrar no processo de independência. Bom, é criado várias leis, a lei do açúcar, lei do selo, lei do chá, as leis intolerantes. Era tanta lei que monopolizava, por exemplo, a lei do açúcar, tu tinha que comprar açúcar somente das colônias, inglesas, que era das Antilhas Britânicas. Tudo que era documento que circulava tinha que ser selado. A lei do chá também monopolizava o comércio do chá. Então, acaba que os colonos vão se revoltar, na festa do chá de Boston, colocando várias sacas de chá ao mar. Isso vai fazer com que eles criem novas leis para punir o desperdício, de ter colocado tanto chá ao mar. Isso causou um desperdício muito grande, um prejuízo muito forte, e vai ser cobrado dos colonos, através das leis intoleráveis. E aí começa, a lei do aquartelamento, de ter que receber soldado inglês, alimentá-los, a cobrança, desse desperdício todo dos chás que foram jogados, e a coisa só vai aumentando. Até que então começa a se criar o primeiro Congresso da Filadélfia, que era uma reunião. Até então nem todos estavam concordando com uma luta, mas que no fim não se teve, uma diplomacia por parte da Inglaterra em resolver isso, até que eclodiu o conflito, que foi o segundo Congresso da Filadélfia. Então foi assinada, a independência dos Estados Unidos através do Thomas Jefferson, a Declaração de Independência, e ali começa, então a luta em si.
Claro que a Inglaterra tinha tudo para vencer, a Inglaterra já era industrializada, ela tinha tudo para conseguir massacrar as 13 colônias, mas a França, como havia perdido a Guerra dos 7 Anos, ela vai ajudar então os colonos das 13 colônias a lutar pela sua independência, a França e a Espanha. Então, com a ajuda da França e da Espanha, os Estados Unidos conseguem, né, ter a sua famosa independência. Claro, gente, que isso vai, né, vai causar um impacto muito forte aqui na América, foi o primeiro país a se tornar independente, influenciado pelas ideias iluministas, isso é muito importante, pela liberdade, pela igualdade. Só que depois da independência, os Estados Unidos então vai ser uma república, o primeiro país da América independente, mas que ainda vai continuar sendo escravocrata. Então quer dizer que a sociedade não muda muito, né, a vida deles nesse processo de independência, e os Estados Unidos seguem então adotando a escravidão, coisa que só vai ser resolvida depois com a Guerra de Secessão em 1864.